Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um de nós e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Abrir e, de certa forma, encerrar o evento é algo interessante, porque a gente tem dois sentimentos distintos. Quando a gente vem para a primeira palestra, a gente vem com uma alegria da continuidade dos dias. E quando a gente fala em encerramento, a gente já fica um pouco assim, cabisbaixo e com a saudade dos dias que passaram. E passaram muito rápidos. E isso deixa a gente um pouco assim, cabeça baixa, no sentido de que está terminando um evento. Mas, ao mesmo tempo, tudo que foi aqui falado, tudo que foi aqui trazido, serve para ficar conosco todos os dias. Aqui nós tivemos diversas pessoas trazendo temas que todos são úteis e, mais do que isso, são necessários para nós. E temas que advieram da fala de Jesus. Temas que advieram daquele ser que se dignou vir à Terra para trazer uma mensagem não teórica, não retórica, mas uma mensagem prática, uma mensagem de exemplificação. Quando ele reúne os seus discípulos em Cesareia de Filipe, ou Filipo, faz a eles duas perguntas. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ressuscitado, ou algum dos profetas. E Jesus vira-se para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E toma a palavra Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquele momento, Pedro não estava falando de Jesus, que nasceu numa data, viveu num período e desencarnou numa data. Ele não estava dizendo que era Jesus, o filho de José e Maria. Ele estava dizendo que se tratava de um ser muito maior do que a historicidade. Ele foi dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não foi a carne e o sangue, não foi você, Pedro, que disse isso. Mas você disse isso inspirado pelo alto. Você disse isso inspirado por Deus. Porque naquele momento Pedro revelava a figura que não morreu na carne, a figura que continuou, o Cristo. Não que fossem duas pessoas, mas a palavra Cristo, Christos, no grego, significa ungido, esperado, mensageiro. E o que ficou foi a mensagem de palavras, ou através de palavras, que o apóstolo Pedro chamou de palavras de vida eterna. As palavras que foram ditas num tempo remoto na história, mas que não nos cansam porque são a expressão da verdade. E essas palavras ecoam até hoje. E palavras que, segundo Mohandas Gandhi, se todos os livros sapiensais fossem retirados do mundo e ficasse o Sermão do Monte, a humanidade estaria ainda assim,
com o ensino de vida. Porque é justamente as palavras contidas no Sermão do Monte que formam o cerne da mensagem do Cristo. Aqui foram trabalhados todos os itens das bem-aventuranças. Todos os itens dessas palavras educativas, palavras que nos soerguem, palavras como a letra da música aqui cantada, serena nossas dores. Mas é preciso ouvir, como diz a letra da música, a voz. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. E essa dor serena, não porque sabemos que data Jesus nasceu, que data Jesus desencarnou, se tinha irmãos, se não tinha irmãos, se fez milagres, se não fez milagres. Serena, porque nós ouvimos os seus ensinamentos. Porque nós ouvimos o seu cantar. Porque o Sermão do Monte é mais do que uma fala, ele é um cântico. Ele é um cântico que nos toca a alma, o sentimento. Diz o evangelista Mateus que, lá no capítulo 5 do Evangelho, já no versículo 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Jesus, abrindo a boca, começou a ensinar, dizendo. É interessante esse versículo, porque para falar não há dúvida que nós temos que abrir a boca. Então essa expressão colocada no Evangelho não é uma redundância. Abrindo a boca, começou a ensinar, dizendo. Porque esse abrindo a boca, narrado pelo evangelista, nos leva a um dos ensinos de Jesus. Quando ele dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ao abrir a boca, o que saiu não foram palavras, foi o coração do Cristo. Porque ele falava pela boca daquilo que ele trazia no coração. Por isso esse sermão nos envolve. Por isso é o cerne da sua mensagem, porque ele não é cognitivo, ele é sentimental. Por isso, abrir a boca. Quantas vezes nós abrimos as bocas para falar e nada dizer, porque não tem sentimentos. E quando os tem, não são bons sentimentos. O abrir a boca é para ensinar. E da boca vem a voz. Porque disse, abrindo a boca, os ensinava. Os ensinava, dizendo. O dizer é a voz. O dizer é a fala. O dizer é a palavra. E a palavra é o verbo. Que nos leva ao capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tudo o que foi feito por causa do verbo, da palavra. Tudo foi feito por causa do verbo. O evangelista nos leva ao Gênesis bíblico.
Ele nos leva à obra da criação, do capítulo 1 do Gênesis, em que mostra-nos que tudo que foi criado na parábola foi criado pela palavra. Porque sempre foi dito, e Deus disse, haja luz. E Deus disse, separe as águas. E Deus disse, nasce as plantas. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e na palavra tudo foi criado. Porque a palavra é para soerguimento, não para destruição. A palavra é para criar, não para abafar, não para denigrir, não para sofismar, mas para edificar. E esse verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra que o Cristo nos trazia era o verbo de Deus. Ele materializa e por ele o verbo se fez presente em nós. Como que do seu ensino, ou o seu ensino, trazia o verbo de Deus. E essas palavras, por ele proferidas, não eram só palavras. Era o verbo de Deus sorregendo as pessoas. Porque aquela multidão que estava acompanhando Jesus era uma multidão de necessitados, que buscavam consolo, buscavam explicações, buscavam alento. O que nos conta com muita sabedoria Humberto de Campos no capítulo 11 do livro Boa Nova, do diálogo de Jesus com Levi. Porque as pessoas procuraram Levi para que ele desse a elas algumas palavras de ânimo. E ele então dizia, em outras palavras, com tanto sofrimento, o que dizer para animá-los. E depois Jesus foi dizer várias coisas para nos animar. Não no sentido de um ânimo fácil, mas no sentido de um roteiro e um caminho. Porque as bem-aventuranças não são normas, são orientações, são aclaramentos. Que ele foi dizer para as pessoas que estavam necessitadas. Fato que ocorreu tão logo Jesus começou o seu trabalho de levar a mensagem às pessoas. Tão logo ele retorna do deserto. Tão logo ele escolhe os 12 que o seguiriam. Ato contínuo à escolha foi ele então se dirigir às pessoas. E vendo as pessoas, o que nos mostra que esse, aspas, sermão não foi aleatório. Esse sermão foi intencional, porque antes de proferi-lo, ele viu as pessoas. E vendo as pessoas, subiu ao monte, disse o evangelista. Ele sabia com quem conversaria. E ele sabia a necessidade de quem o ouviria. Então foram palavras adredemente preparadas, intencionalmente preparadas. Não foi um sermão fruto do momento. Foi um sermão fruto da sua missão. A missão de trazer o verbo, a palavra. A missão de que palavras essas sairiam do seu coração, que era um coração amoroso, compassivo. Por isso são palavras amorosas e compassivas, serenas. Aparentemente contraditórias. Mas para isso, para entender a não contradição, é preciso dar um passo e olhá-las com os olhos do Espírito. Não com os olhos da matéria, que tem um começo e um fim. Mas os olhos do Espírito, da imortalidade. Ele não falava com as pessoas, ele falava com os espíritos encarnados. Ele falava para as almas. Já que alma
é o Espírito encarnado. E começou a ensiná-los, dizendo. E aí vem, com uma estrutura chamativa, bem-aventurados. Bem-aventurados, felizes. Ele veio trazer palavras de felicidade. Palavras não para alegria, mas para felicidade. Palavras para nos fazer voltarmos para a lei de Deus. Já que a lei de Deus é para a felicidade, como está na questão 614 do Livro dos Espíritos. E ele então foi dizer justamente isso. Felizes, bem-aventurados, felizes. E começa ensinando que os felizes seriam os humildes. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Na tradução de Holden, pelo Espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e por causa do meu nome, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Vejam que estrutura. Uma estrutura intencionalmente desenvolvida. Uma sequência intencionalmente desenvolvida. Não aleatoriamente proferindo palavras, mas didaticamente, com efeito educativo, falando uma depois da outra, como numa sequência de uma construção que nos eleva. Como que o próprio monte, que significa simbolicamente a elevação, ele começa o seu sermão, que é muito mais do que as bem-aventuranças. Mateus grafa esse sermão em 3 capítulos, 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E o sermão começa com as bem-aventuranças, como numa escala ascensional, da mesma forma que subimos um monte, patamar a patamar, até chegar ao cume. Não se chega ao cume, senão dando o primeiro passo. E Jesus foi mostrar isso. Como que nos dizer que não chegaríamos a ser filhos de Deus, chamados filhos de Deus, melhor dizendo, se não começássemos tornando-nos humildes. Não atingiríamos esse degrau máximo das virtudes espirituais se não galgássemos o primeiro degrau, chamado humildade. E é interessante que na música aqui cantada, Tim, quando compõe a letra, ele coloca como última bem-aventurança os humildes. Ela é a primeira. A última não é a mais importante ou a menos importante, mas a primeira é a necessária para se chegar à última. E ele coloca como última para chamar a atenção da importância que é a primeira.
Por isso ele diz os humildes. E não os pacificadores. Como a nos dizer, sem humildade, nenhuma virtude nós teremos. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, plural. Não é reino do céu, não é singular, não é lugar, está no plural, pois deles é o reino dos céus, porque aquele que traz a humildade, qualquer lugar é céu. Ele não precisa de um lugar, ele precisa apenas sentir-se a si mesmo. A humildade, que não é sinônimo de subserviência, timidez, humildade. Saber os nossos próprios limites, saber até onde podemos ir e saber que não podemos nos omitir quando podemos fazer. Porque o humilde é aquele que sabe quem é, não vai além do que pode, não fica aquém do que deve. Jesus, quando lavava os pés dos discípulos, Pedro retira o pé e diz: Mestre e Senhor nosso, somos nós que devemos fazer tais coisas, porque bem sabemos que devemos. E Jesus diz a ele: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Pelo nosso senso de humildade, nós não poderíamos dizer que sou mestre. Pelo nosso senso de humildade, nós diríamos: Mestre, eu estou aqui para aprender com vocês. Se Jesus usasse esse senso de humildade e dissesse para Pedro: Pedro, o que é isso, me chamar de mestre? Eu estou aqui para aprender com vocês. Ele diria para Jesus: volta para o céu e manda um que sabe então. Porque Jesus não era hipócrita, ele sabia quem ele era. Entretanto, quando ele se encontrou com o jovem perguntou a ele: bom Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E ele respondeu: por que me chamais bom? Bom só há um, Deus, que está nos céus. Quando chamaram-no por mestre, ele aceita. Quando o chamam de bom, ele não aceita. Porque ele sabia que bondade era o Criador. Mas conhecimento, ele tinha mais do que os outros. E estava aqui para ensinar. Sabia o lugar que ocupava, não foi além, mas não ficou aquém. Porque nós somos humildes, mas tão humildes, que queremos ser o mais humilde de todos. Vaidosos. Porque para nós a ideia da humildade é o outro dizer que eu sou humilde. Aí eu vou dizer: não, não sou eu que estou dizendo, você que está falando. E lá por dentro dizendo: yes. Vejam. Por isso a primeira virtude. Conhecer-se. Saber das limitações. Não furtar-se a servir quando pode servir. Mas não ir além do que é capaz de fazer. Dizia o Cristo: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Essa é a humildade que ele trouxe. A humildade que ele não interferia na vida das pessoas se não chamado fosse. Ele nunca se dirigiu a ninguém sem que esse alguém o convidasse. Sem que esse alguém demonstrasse que era o momento, como ele fez com Zaqueu, ao dizer: hoje me convém pousar em sua casa. Hoje me convém, porque hoje você demonstrou que eu posso fazer isso. Mas ele não aviltava consciências alheias. Respeitava. Não fazia diferenciação. Se estava em casa de publicano ou se em casa de doutor de lei. Conversava tranquilamente com Nicodemos do Sinédrio, tranquilamente com Simão, o publicano. Atendia a filha de Jairo, do Sinédrio. Atendia o servo do centurião. Porque se sentia, embora não fosse, horizontalizado com as pessoas, no nível das pessoas. Chorou, porque os outros choravam.
quando vê o desamparo das pessoas pela morte de Lázaro. E diz: e Jesus chorou. A humildade. Para fazer aquilo até que Paulo havia dito: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele se alegrava com as pessoas e chorava pelas pessoas. A humildade. Sem essa, nenhuma outra virtude nós conseguiremos desenvolver. Sem a humildade, sequer entenderemos o que é um mundo de provas e expiações. Sem a humildade, nós não conseguiremos entender. Bem-aventurados os que choram. Porque essa é a segunda bem-aventurança. Como a dizer, precisa de uma outra virtude. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que virtude é essa? Resignação. Resignar-se. Resignar-se. Só assim é resignado aquele que é humilde. Porque o sofrimento, aspas, sofrimento, sem a humildade, nos leva a lamentar e a reclamar. Sem a humildade nós diremos: Senhor, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que não faz com os outros? Eu não mereço sofrer. Mas com a humildade nós diremos: Senhor, o que fazer para eu sair disso? Porque Tu és justo e não me impões sofrimentos. Causa A, me ajude a vencer essa causa e desse processo sair. Porque há humildade para entender que Deus é bom. Como Cristo em outra ocasião foi dizer: quem de vós e vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra. Se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós que sois homens maus e fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade. Mas só um coração humilde entende a bondade de Deus, mesmo nos processos aflitivos da vida que temos. Sem a humildade, nós nos sentiremos vítimas de Deus, vítimas da vida, e faremos de Deus o algoz e não o Pai bondoso. Mas com o coração humilde, resignamo-nos e o consolo se nos chega. Porque também se nos chega a determinação para mudar o rumo das nossas vidas, mudando as nossas atitudes. Dizem que os espíritas gostam de sofrer. Tanto gostam que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do livro, chamado Bem-aventurados os aflitos. Então o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita sofre com gosto, que é diferente de gostar de sofrer. Gostar de sofrer é a vitimização, a autocomiseração, é a pena de si mesmo. Sofrer com gosto é compreender que há uma causa e tentar extirpar essa causa, mudando a maneira de viver. É compreender que esse sofrimento tem como causa minhas atitudes, minhas ações, minhas escolhas. E que eu preciso mudar as atitudes, mudar as ações, mudar as escolhas. E aí entendemos como Francisco de Assis foi referir-se à irmã dor. Porque compreendeu, resignou-se e não acomodou-se. Resignação não é sinônimo de acomodação. Acomodar-se é não querer sair da situação. Resignar-se é aguardar o momento certo para sair da situação. Porque há momentos que praticamos os atos corretos, mas os momentos ainda não são os corretos.
Então a resignação nos dá o equilíbrio para tentar entender as origens e buscar as soluções. A virtude que nós poderemos talvez colocar numa frase nossa, brasileira: o que não tem remédio, remediado já está. Não é sinônimo de acomodação, é sinônimo de saber aguardar para agir na hora certa. Saber que muitas vezes não resolveremos os problemas, mas podemos nos resolver ante os problemas. E em vez de diminuí-los, crescermos. E eles se diminuem, porque nós crescemos. Isso é resignação. Isso é bem-aventurados que choram. A palavra mais adequada para a tradução não seria choro, seria bem-aventurados os enlutados. Porque essa seria a tradução mais próxima. Enlutado. Porque a ideia é que o enlutado é o maior dos sofrimentos. É a maior das dores. E traduziu-se como choro, sofrimento. E o que temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, senão um estudo do sofrimento, suas causas, suas origens e a forma de lidar. E temos até lá o bem sofrer. Traduzidos, sofrer com gosto, dando valor para poder sair. A humildade, a resignação gera serenidade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não há como ser pacífico, reforma íntima, aceitando a nossa parte sombra, mas fazendo brilhar a nossa parte luz. Porque todos nós temos a parte luz. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam, as luzes. O que dissipa a sombra, senão a luz? E a mansuetude nos permite não mais lutar contra o mal, mas praticar o bem. Não lutar contra as sombras, mas iluminarmos-nos pela luz que trazemos. Porque afinal, temos em nós o germe do aperfeiçoamento. Somos a imagem e semelhança do Criador. A mansuetude, o pacífico, que combate o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, combate consigo mesmo. Que busca as forças, apesar de muitos apesares, busca a força para continuar caminhando e crescendo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se observarem o texto, terra não está com T maiúsculo. Não se refere ao planeta. Se refere à terra da promissão. Porque eles iriam para a terra da promissão, onde jorrava leite e mel. Canaã. Era o ápice. Chegar à terra prometida era a glória máxima. Então Jesus foi dizer: sede manso e humilde, que vocês terão a glória máxima, a terra prometida. Que depois podemos, por uma interpretação expansiva, falarmos de herdar o mundo regenerador, o mundo feliz, o mundo ditoso, pela mansuetude e pela pacificação. Mas ali, naquele momento, para aquele povo que vinha buscando a terra prometida, Jesus estava dizendo: vocês já estão na terra prometida, desde que cultivem a humildade, a resignação, a mansuetude e a pacificação. É importante observar isso. Porque uma vez assim fazendo, a humildade, a resignação, a mansuetude, nós galgamos um outro degrau. Nós galgamos
um outro nível no monte, na elevação. A justiça. Mas qual justiça? A justiça justa ou a justiça justiceira? Porque um coração que não tem a mansuetude, a resignação e a humildade, não será justo, será justiceiro. Mas um coração que é humilde, mas um coração que é resignado, um coração que é manso e pacífico, ele entende a justiça. E a sede e fome de justiça nunca será vingança, será saciada, ou serão saciadas a sede e a fome pela justiça, aspas, justa, e não pela vontade de devolver o mal que me fizeram. Porque assim era a justiça da época. Pena de talião. Basta olharmos o Levítico. Se o irmão te ferir de morte, que ele seja ferido também. Olho por olho, dente por dente, osso por osso, coluna por coluna. Pena de talião. Talião, tal e qual. Essa era a lei. Essa era a lei de justiça, de amar o próximo e aborrecer o inimigo, como vemos no capítulo 6, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Logo após as bem-aventuranças, seguindo o Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Amarás, futuro. Amai os vossos inimigos. Que tempo verbal? Imperativo afirmativo. Quando que nós usamos o imperativo afirmativo? Quando damos uma ordem. Ou fazemos um pedido tão veemente que é entendido como ordem. Aliás, nós fazemos isso com Deus nas nossas orações. Nós usamos o imperativo afirmativo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai, isso é imperativo afirmativo. Perdoai as nossas ofensas, imperativo afirmativo. Porque é algo que fazemos com força. Então Jesus diz: amarás o teu próximo, e diz: amai os vossos inimigos. Porque o próximo eu posso amar no futuro, e o inimigo está às pernas, estava em cadeira de rodas. Ele dizia: não paremos, caminhem comigo. E nós, com o dedinho doendo, dizemos: hoje eu não posso. Ele exemplifica. E nós olhamos e dizemos: mas ele com toda limitação faz isso? Eu preciso me animar e fazer com essas coisinhas que eu estou sentindo. Chuva desça sobre justos e injustos. Como cego de nascença, constante no capítulo 9 do Evangelho de João, que aceitou a missão de vir cego, embora não necessitasse dessa circunstância. Porque foi dito isso por Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus responde: nem ele nem seus pais. Nasceu assim para que se verificasse agora nele a glória de Deus. Nem ele tinha causas para tanto e nem os seus pais. Os seus pais pelo Êxodo, naquela ideia do capítulo 20 do livro Êxodo, que diz que Deus pune a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta gerações. Mas o ele pecou. Jesus disse: nem ele pecou. Então nós não temos aparentes dores como sofrimentos. Aquela dor da cegueira não era sofrimento, ele havia escolhido para poder ser curado, porque ele não trazia nenhuma mácula e, portanto, poderia ser curado. Era um justo que trazia uma aparente adversidade. A chuva estava ali. Vejam, Deus atende a todos. Justiça de Deus. Não faz acepção. Não é o meu povo, são todos. Isso é a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm sede e fome dessa justiça. E dessa justiça serão saciados. E não da justiça que campeava nos textos Levítico e Deuteronômio. A justiça da devolução do mal com o mal. E entendendo essa justiça, tendo a mansuetude, a resignação e a humildade, nesse monte
nós caminhamos um pouco mais. Nós subimos um pouco mais e chegamos a um quinto degrau, a um quinto nível, a um quinto patamar, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não há misericórdia senão num coração justo, num coração pacífico, num coração resignado, num coração humilde. Não há justiça. Não há misericórdia. Pode haver parcimônia, pode haver interesses, pode ser bonzinho, mas não misericordioso. Porque o misericordioso é o compassivo, é aquele que tem a compaixão, é aquele que compadece, padece junto, compadecer. É aquele que Jesus nos apresenta na parábola do samaritano, que faz com que ele se aproxime do caído. Qual foi o sentimento que fez o samaritano se aproximar do caído? Íntima compaixão. Mas um samaritano que ia de viagem, movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído. Chegou aos pés do caído, atou-lhe as feridas, deitando azeite e mel. Chegou aos pés do caído, pé, base, o que nos mantém em pé, o que nos mantém em condições de caminhar, de progredir, e esse chegou aos pés do caído. Jesus não poderia ter dito, chegou junto ao caído, mas não, chegou aos pés. Porque quem quer prestar o auxílio, presta o auxílio que faz a pessoa ficar em pé, que faz a pessoa caminhar, atende à necessidade que ela demonstra. É isso que está na parábola. E é isso que é a misericórdia, a compaixão. E essa só se alcança quando se tem o senso da verdadeira justiça. A justiça, aparentemente redundante, a justiça justa de Deus. Que só nasce num coração pacífico, num coração resignado, num coração humilde. E esse coração humilde, resignado, pacífico e justo, misericordioso. E numa consequência natural, alcançarão misericórdia. E esse coração, humilde, resignado, pacífico, justo, misericordioso, abre-se para enxergar, para cuidar de todas as pessoas, sem olhar para si mesmo. É o que nos leva no Sermão do Monte, ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que nos fala da esmola. Tu, quando deres esmola, não faças como fazem os fariseus, que o fazem nas praças para serem vistos pelos homens. Tu, quando deres esmola, que a tua mão direita não sabe o que faz a outra. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso mostrar o bem que eu faço às outras pessoas? Não. Porque Jesus pediu para mostrar o bem que se faz às outras pessoas. Ele pediu, ele disse no capítulo 7 de Mateus, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Só que nós não mostramos as boas obras, nós mostramos a nós mesmos. E aí a glória não vai para Deus, vem para nós. Mas ele disse algo muito mais profundo do que isso. Ele disse que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. De quem são as mãos? Da mesma pessoa. É a minha mão direita não vendo o que faz a outra. Ou seja, que nem eu me ligue nos atos bons que estou fazendo. Que a bondade praticada, que o bem praticado seja natural. Que eu não fique contando os bens que eu fiz para mim mesmo. Isso é a mão direita não saber o que faz a outra. Porque ele não disse que a mão direita do teu próximo não saiba o que faz a sua. Ele disse que a tua mão direita não sabe o que faz a outra. E quantas vezes nós nos vangloriamos para nós mesmos dos bens que fazemos. E dizemos assim, hoje eu posso dormir tranquilo porque eu fui bom. Não, foi vaidoso. Porque está aplaudindo a si mesmo. A tua mão direita está aplaudindo aquilo que a tua mão esquerda fez. E Jesus pediu que nós mesmos não fizéssemos isso para conosco.
Isso é misericordioso. E esse coração, então, misericordioso, já justo, pacífico, resignado, humilde. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E como se ver? E como se olhar para Deus? Como é ver Deus? Como assim ver Deus? Se mal nos contactamos com Deus, porque usamos caminhos um pouco confusos, esse ver Deus, nos contactar com Deus, nos leva ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é a sequência do Sermão do Monte, quando Jesus fala da oração. Tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus que oram nas sinagogas para serem vistos pelos homens, em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Crede-me, já receberam a recompensa. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora em silêncio, e o teu pai que vê tudo em secreto te recompensará. Entra no quarto, fecha a porta e em silêncio ora. Haroldo comentou isso aqui. Quarto íntimo. Mas não é só entrar no quarto íntimo. Entra no teu quarto, fecha a porta. O que é fechar a porta? Esqueça o que está de fora, olhe para dentro. Não olhe para fora, deixa as questões materiais de fora, deixa os problemas de fora, olhe para si mesmo, avalie suas forças, suas possibilidades, suas tendências. Fecha a porta. E em silêncio, quando fechando a porta, a minha consciência está em silêncio, ora a teu Pai. E o Pai que vê secretamente, enxerga o nosso íntimo, recompensa publicamente. Isso encontra ressonância na questão 659 do Livro dos Espíritos, quando nos fala da prece e diz: orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio orar. Aproximar-se de Deus, entrar no quarto. Desculpe, pensar em Deus, entrar no quarto. Aproximar-se de Deus, fechar a porta e em silêncio falar com Deus. Isso é o exercício para a pureza de coração. Para ver Deus, primeiro, sentirmos Deus. Eu desconfio que Gilberto Gil deu uma lida nisso. Porque ele compôs uma letra dizendo: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que desatar os nós da gravata, dos sapatos, dos desejos, dos receios. Tenho que perder a conta. Tenho que esquecer a data. Tenho que ter mãos vazias e a alma e o corpo nus. Leu. Não tem dúvida nenhuma. Assim nós nos aproximamos de Deus. Mas e ver Deus? Etapa seguinte. O que é ver Deus? Como ver Deus? Conhecem a prece de Cáritas? Conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para vocês chegarem no fim, porque ela é decorada, né? Como é que se encerra? Em outras palavras, fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Fazei de nossas almas um espelho. Quem são os espelhos? Nós. Qual imagem se reflete nesse espelho? No qual refletirá a vossa divina imagem. Imagem de quem? De Deus. Mas só um coração puro enxerga Deus refletido nas pessoas. Porque um coração que não tem a pureza enxerga só a pessoa, com seus defeitos. Mas esquece-se que é uma criatura divina, que traz toda a potencialidade evolutiva dada por Deus. Só um coração puro enxerga Deus. Refletido nas pessoas. Como na parábola dita por Jesus.
O Senhor reunirá os servos e dirá: estava nu, vestiste-me. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, me abrigaste. Estava preso, foste me ver. Estava doente, me visitaste. E os servos dirão ao Senhor: Senhor, quando? E repetem tudo isso. Quando assim fizemos? E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeste ou fizeres a um dos meus, é a mim que o faz. Todas as vezes que enxergarmos nas pessoas a potencialidade de crescimento e evolução, estamos vendo Deus. Mas para isso, o coração tem que estar puro. A alma e o corpo nus. As mãos vazias. Porque senão não enxergaremos. Isso é o puro de coração. Ver Deus. Mas só atinge a pureza de coração se for humilde, resignado, pacífico, justo, misericordioso. Senão não há pureza. E uma vez assim sendo, do puro de coração, Jesus nos traz uma virtude última, dizendo, e quando eu falo a palavra último, o pessoal fala, graças a Deus, quer dizer que está acabando a palestra. Não, o último é a palavra de Jesus, não é da palestra. E ele coloca essa virtude última, mas vai ser também, porque o tempo já está acabando. E essa virtude última, ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem envergou esse título? Quem foi a pessoa que envergou esse título de filho de Deus? Embora todos nós sejamos. Mas não podemos envergar esse título, porque não desenvolvemos as virtudes para chegar até ele. Quem fez isso? Jesus. Esse foi aquele que o centurião, quando coloca a lança no seu lado direito, diz, esse realmente é o Filho de Deus. Não porque saiu sangue e água, mas porque ele lembrou-se de tudo que esse homem havia feito aqui. E o que ele havia feito aqui era a humildade, era a resignação, era a mansuetude, era a justiça, era a misericórdia, era a pureza. E por isso, ele pacificou. Por isso ele pôde dizer que em mim tereis paz. No mundo tereis aflições. Porque era o pacificador. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas seguem a sua voz. Eu sou a videira. E o ramo ligado na videira nunca perecerá. Esse é aquele que dormia em um barco tempestuoso, numa noite tempestuosa, enquanto os apóstolos experientes temiam o naufrágio e acordam-no. E ele diz, por que temeis? Não estou convosco. Pacificador. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Pacificador. Eu sou a água viva. Eu sou o pão vivo, descido dos céus. Pacificador. E para nós chegarmos a pacificar, precisamos ser humildes, resignados, mansos, pacíficos, justos, misericordiosos, puros. Aí sim, pacificador. Sendo tudo isso, é só correr para o abraço. Já desenvolvemos. Para isso estamos na terra a cada encarnação, para ver se de encarnação em encarnação subimos degrau por degrau. E atinjamos
o cume do monte, sendo pacificador. Mas pensemos em que degrau estamos, cada um de nós. Se é que já estamos em algum degrau. Mas se ainda não estamos, nós sabemos quais são os degraus. E nós sabemos o que fazer. Como disse Jesus a Pedro, depois que ele diz: me chamais mestre e senhor. Porque Pedro havia tirado os pés e dito que sabia o que deveria fazer. E Jesus virou-se para ele e disse: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticares. Saber e não fazer, melhor não saber. Mas se sabemos, por que não fazemos? Porque não queremos. E o pacificador não nos impõe nada. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ele nos trouxe a mensagem de vida. Nesse sermão tão belo, que vale a pena lê-lo, os 3 capítulos, para entendermos o que é de fato o significado da vida, o que é viver. Para entendermos o valor da nossa vida e para não invejarmos a vida de ninguém. Porque a vida que nós temos é a melhor vida do mundo. Porque ela é nossa. E não precisamos invejar a vida do outro. Porque nós nunca viveremos a vida do outro. E ele nunca viverá a nossa vida. E por mais que achemos as vidas dos outros melhores, elas serão sempre deles. Conta-nos que havia um homem que plantava batatas. E ele plantava batatas numa terra árida e ficava reclamando: que vida dura a minha. Estou eu aqui sozinho plantando batatas, ninguém me ajuda, dependendo do clima. Se não chover, não colho, se não colher, não vendo, se não vender, não como, e aqui todos os dias venho sozinho. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ele observa na estrada um ônibus. E observando o ônibus, ele olha e diz: vida boa é daquele motorista de ônibus. Está lá sentado no ar-condicionado, protegido, conhece muitas pessoas, vai a muitos lugares. Isso é que é vida. Eu queria ser o motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia pensando: que vida dura a minha. Estou aqui, entro, as pessoas entram, não me cumprimentam, saem, não agradecem. Se fura um pneu, desço e troco sozinho. Se estraga o carro, tenho que pagar. Muitas vezes atraso o meu itinerário, me multam. Isso não é vida. Que vida dura a minha. Ele é ultrapassado por um carro conversível. E olha aquele carro conversível e diz: vida boa é desse empresário. Está com seu carro, vai para onde quer, quando quer, com quem quer. Isso é que é vida. Eu queria ser esse empresário. E o homem lá no carro conversível ia pensando: que vida dura a minha. Sou um vendedor ambulante, meu carro estragou na outra cidade, tive que pegar esse aqui alugado, não sei se consigo pagar o aluguel. Se não chegar a tempo do comércio aberto, perderei um dia, pagarei uma diária e as comissões não serão suficientes para isso. Que vida dura a minha. Carro conversível, ele olha para cima e vê um avião. E diz: vida boa é daquele piloto de avião, está nas alturas, chega rápido onde quer. Isso é que é vida. Eu queria ser o piloto de avião. E o piloto de avião lá em cima ia pensando: que vida dura a minha. Viajo daqui para lá, mudam minha tripulação, mal conheço com quem eu viajo, estou aqui nas alturas, envelheço-me mais cedo, dada a pressão atmosférica. Se esse negócio cai, vai me dar problema. Mudam meu itinerário, há tempos não vejo minha família, que vida dura a minha. E aí do avião, ele olha para baixo e vê uma terra árida e um homem plantando batatas. E fala: vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa. Vida boa é uma questão de perspectiva.
E não há perspectiva maior do que termos os ensinamentos do Cristo para seguir. Como bem diz Gladstone, na letra da música, Luzes da Luz, eis o roteiro, segue Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos.